Estamos começando mais um MXEcast, o podcast do empresário para o empresário. Nesse episódio de hoje, mais um convidado, além de meu amigo, ele que é empresário, apaixonado por educação e é fundador da Jovens for Schools. Nome difícil em inglês, hein, amigo? Fundador da Jovens for Schools, que é um programa que leva a educação financeira, empreendedora e socioemocional para estudantes do ensino fundamental ao ensino médio em todo o Brasil. Também consultor empresarial, conselheiro, mentor. Ele que tem uma carreira em empresa listada na bolsa, ele que trabalhou ao lado do grande psiquiatra e é o psiquiatra, escritor mais lido do mundo, que é o Augusto Cury, durante 8 anos, e como executivo desenvolveu os seus próprios métodos de contratação, liderança, gestão comercial, fundou a Cúpula, mentorando grandes lideranças que fazem parte do ecossistema de ensino do país. Eu tô com ele, Juarez Júnior. Seja bem-vindo, irmão. Tamo junto, irmão. Pô, prazer, obrigado pelo convite. Bora trocar uma ideia aí. Bora lá. Convidei esse cara porque, além de meu amigo, ele também é exemplo do cara que começou lá de baixo, se estruturou, cresceu, aprendeu muito. Foi um intraempreendedor e depois se lançou como empreendedor, empresário de fato. Está fazendo história no quesito educação no Brasil, levando essa educação empreendedora, financeira e socioemocional para os jovens. Por isso o nome da empresa, né? Jovens for Schools. Levando no ensino médio, ensino fundamental, mudando essa cultura que a gente tem hoje no Brasil, que é uma cultura muito retrógrada, né, com relação ao ensino, e que não traz esse ensino desde pequeno sobre você desenvolver suas habilidades socioemocionais, financeiras e esse quê do empreendedorismo. Mas melhor do que eu falar, tá contigo. Tamo junto, irmão. Se Obrigado apresenta aí. mais uma vez pelo convite. Pô, acho que nem preciso falar mais coisas, falou tanta coisa aí. Falei, rapaz, passa um filme pela cabeça. Mas, de verdade, eu acho que aquilo que eu vivi, Sintra, no passado, aliás, o que eu não tive oportunidade de viver, poder disponibilizar isso para as crianças no Brasil, realmente é um motivo de muito orgulho. No passado, na educação, nós formávamos pessoas para o mercado de trabalho e o ensino superior era uma ótima ferramenta e conseguia cumprir com a missão de trazer algum ensino, algum conhecimento técnico e essa pessoa depois vai para o mercado de trabalho. Só tem um problema. Não sei se as pessoas sabem, mas 85% dos jovens recém-formados eles não trabalham na sua área de formação. 85%? 85% não trabalha dos recém-formados. Pode ser que depois esse percentual diminui. Só que 85% é muita coisa. E aí eu faço a pergunta, se eles não trabalham na sua área de formação, logo depois de sair da universidade, eles trabalham como o quê? Então, usando tipo assim, qual conhecimento, qual ferramenta? Faz o quê? Exatamente. Então, claro que talvez essas profissões mais especialistas, advogado, engenheiro, médico, talvez seja o percentual que está dentro dos 15%. Mas, bom, a gente vive crises em termos de oportunidade, o próprio advogado mesmo, a pessoa que faz direito hoje, a quantidade de advogados, inteligência artificial, uma série de coisas, talvez não tenha trabalho para todo mundo como se tinha no passado. O médico, a mesma coisa, passa 10 anos estudando e depois ele faz residência, sempre tem algum curso a mais, alguma especialização, e o caminho natural de todo mundo é dar plantão, né? Chega um momento que essa vida de plantão, a pessoa fala, vou abrir uma clínica. E aí ele para pensar e ver que nos últimos 10 anos estudando ele nunca teve uma aula sequer de como ter uma clínica de sucesso. Ele descobre que não se abre clínica com bisturi e anestesia, se abre... Outra coisa também interessante, né? O paciente tem outro nome agora, chama cliente. Então, você faz clínica com empreendedorismo. Então, hoje, tanto para o médico, para o advogado, para o engenheiro, para o TikToker, para o aluno que quer ser youtuber, ou aquele que quer abrir uma empresa, ou trabalhar para alguém, ele vai precisar, inevitavelmente, de entender como as coisas acontecem em relação ao dinheiro, vai precisar de habilidades empreendedoras e vai ter que aprender a lidar consigo, né, com o mundo de dentro, com o mundo de fora, que é a inteligência emocional. Então, poxa, poder criar uma solução que leva isso para as escolas do Brasil, impactando tanta gente, é um motivo de orgulho e alimenta demais esse propósito que tem dentro de mim, como você citou aí no início. Que massa, cara. Eu não sabia desse dado, não. Mas é muito nítido isso. As pessoas vão se formando na sua profissão, na técnica, mas elas não sabem construir um negócio. Você falou, o médico, para ele fazer a gestão financeira, eu vejo muitos profissionais, né, que são bons no que eles aprenderam a fazer na faculdade, mas a hora que se tratar de fazer a gestão do dinheiro deles, fazer a gestão emocional deles,
tudo isso, existe uma grande dificuldade. Tem muita gente que faz muito dinheiro. É a mesma coisa de empresa. Eu falo o seguinte: não adianta a empresa só dar lucro. Porque a empresa dando lucro ainda quebra. Ela precisa ter caixa para sustentar o negócio. E aí, um dos maiores desafios e erros do empresário é não ter esse caixa. A empresa está dando lucro, mas está dando lucro e o fluxo de caixa é recebimento em 12 vezes. Isso é compra à vista e vende em 12 vezes. E aí, como é que o negócio se sustenta? Porque você tem que alavancar, tem que crescer, tem que aumentar a estrutura. Enfim, o que vocês têm trazido hoje para o mercado é justamente dar amparo para os jovens, dar subsídio e preparar eles para um mercado que não é só um mercado técnico. É um mercado com esse Exatamente. viés empreendedor. Qualquer profissional hoje tem que olhar para a sua profissão como uma empresa. Exatamente. O curso superior ele continua cumprindo uma função muito importante. A gente vai conseguir continuar produzindo médicos, engenheiros, advogados, as profissões tradicionais, mas o fato é que assim que ele sai da escola, normalmente se ele passou numa universidade, inclusive quem estudou numa escola privada, o sonho é passar numa grande universidade, no ITA, no IME. Talvez é a primeira vez que ele vai morar fora de casa, nunca lidou com o orçamento, de repente começa a cair um dinheiro na mão dele, que é para ele pagar o aluguel da república onde ele mora, do apartamento, e ele nunca viu aquele volume de dinheiro. Ele estava acostumado às vezes com uma mesada pequena para comprar coisas, morava com seus pais, e do nada ele passa a ter um orçamento, ele tem um budget, né? Então, na maior parte das vezes, ele não sabe lidar com isso. As famílias, na maior parte das vezes, também não gastaram tempo instruindo. Os pais que são empresários normalmente não levam seus filhos para a empresa e não contam dos problemas, dos perrengues do empresário. Então, realmente a nossa missão e o que a gente faz é justamente isso. As profissões vão continuar acontecendo, mas o aluno, quando ele sai da escola, ele já sai minimamente preparado para, se ele for um estagiário, ele vai chegar já gerando valor para a empresa, porque ele vai aprender habilidades empreendedoras, ele vai entender como se faz o design de um produto, como se constrói uma oferta, noções mínimas de marketing, vai entender sobre o dinheiro, como funciona a economia, macroeconomia. Claro, esses assuntos mais complexos a gente fala no ensino médio, né, para alunos já com uma idade maior. Então, a ideia é que eles saiam preparados para, independente do que eles façam, independente da jornada de especialista ou do curso superior, se ele for fazer um estágio, se ele for trabalhar para alguém, se ele for trabalhar para o Estado, inclusive, que deveria ser gerido como uma empresa, não é, mas isso é assunto para outro dia, ele vai ter habilidade suficiente para crescer na carreira e começar a dar os primeiros passos. Boa. E vou dar uma pausa aqui para fazer o nosso merchan. Patrocinador desse podcast aqui é a Upgrow Consultoria, uma empresa que faz parte do grupo MXE, onde a gente traz soluções para a sua empresa, onde a gente trabalha criação de processo, mais eficiência nas áreas financeiras, de cultura, de liderança da sua empresa, de marketing, o que você precisa de consultoria para a organização de processo, gestão mais eficiente da sua empresa. Nós temos um time capacitado para poder estar indo até a sua empresa, ajudar você nessa estruturação melhor de gestão, governança, compliance, políticas dentro da sua empresa. Se você não tem isso, você precisa construir para você ter uma gestão mais eficiente, ter mais controle da sua empresa, e a Upgrow te ajuda nesse processo. Então, você que é empresário, quer estruturar melhor a sua empresa, conta com a Upgrow. Upgrow, lá no Instagram tá Upgrow Consultoria. Você pode acompanhar nas redes sociais, o site também é upgrow.com.br, e você solicita uma reunião com um especialista do nosso time para poder entender, fazer um diagnóstico da sua empresa e te trazer a melhor solução para ajudar você nesses desafios de gerir uma empresa. Conte com a Upgrow. Como é que você começou essa trajetória? Eu citei aqui que você trabalhou em empresa listada em bolsa, foi um intraempreendedor lá dentro, você aprendeu, teve ao lado do Augusto Cury também, essa questão socioemocional. Acredito que você tenha aprendido muita coisa enquanto esteve lá. E como que foi até chegar aqui? Cara, seus pais são empreendedores? Você teve esse treinamento em casa? Como é que foi? Não tive, cara, eu não tive. Na verdade, meus pais foram professores incríveis. Eles foram excelentes professores. E eles deram o que eles tinham de melhor. Não tinham conhecimentos de negócios, não tinham. Mas meu pai teve uma história bastante triste, não vou dar detalhes aqui, mas meu pai chegou a ser até abandonado, assim, na infância. Eu falo que ele já contou isso publicamente, já comentou com pessoas, então. E isso faz parte da história dele, né? Então, com 5 anos de idade, ele teve a experiência de ser abandonado no interior da Bahia. Por alguma razão, ele foi parar lá no interior do estado de São Paulo, quando conheceu a minha mãe. E apesar do meu pai não ter tido um negócio, ele aprendeu a lidar com frustrações, com diversas situações, e se tornou um dos grandes que eu brinco, né? Meu pai é um diplomata.
Meu pai, por conta das circunstâncias da vida, soube, por ter morado de favor, por ter que lidar com situações muito desafiadoras. Então, meu pai é um excelente gestor de conflitos, sabe apaziguar quando você, né, está numa relação ali com polos muito diferentes um do outro. E hoje eu consigo compreender o peso e a importância dessas habilidades, que o empresário, no final do dia, ele é diplomata. Na hora de fazer o orçamento, tem um líder de uma área, ou um quer pegar mais dinheiro ou não. Então, assim, apesar das brincadeiras aqui, meu pai foi um grande diplomata, então ele me ensinou muita coisa. Minha mãe também teve muitas experiências de secretariado, então tive a oportunidade de, quando criança, quando saí da escola, ir na empresa e conhecer um pouquinho de como era o trabalho dela. E meus pais deram o que eles tinham de melhor, mas eu sempre comento nas minhas palestras que, mais do que conhecimento, eles me deram tempo. E talvez essa questão de família, de dar tempo, de dar atenção, de olhar nos olhos. Eu não tive a oportunidade de ter irmãos, então era um filho único. E eu me lembro, cara, muitas finais de campeonato, a gente toda quarta-feira sentava no chão, não tinha muito dinheiro, a gente fala não tinha muito dinheiro, é uma forma de expressão, na verdade nós tínhamos pouquíssimo dinheiro, e nasci numa casa de Coab, de uma cidade de 18 mil habitantes, então você deve imaginar uma casa de conjunto habitacional numa cidade de 18 mil habitantes. Então, numa casa muito simples, mas tinha muito amor ali dentro. Então, toda quarta-feira a gente assistia os jogos na televisãozinha de tubo de 14 polegadas. E, cara, eu assisti muitos campeonatos ao lado dos meus pais ali, a gente gastava tempo, eles contavam histórias. E eu sempre falo que esse foi um dos maiores ativos, assim, que eles me entregaram. E eu carrego esse legado dos meus pais de olhar nos olhos das pessoas, de aprender a lidar com situações adversas, de se relacionar, de ser caridoso, de ser generoso. Então, eu sempre me policio para seguir, inclusive, esse legado dos meus pais. Então, eles me entregaram isso. Mas do 0 até os 18 anos, encurtando essa história, eu estudei numa escola pública a vida toda. Diziam que eu tinha algum potencial ali, né, para passar numa grande universidade. Eu era meio que um CDF, mas não usava óculos, sentava no fundo e jogava bola. Então era um CDF meio rebelde. Era uma versão nova. Uma versão diferente ali de um CDF. E o pessoal dizia que eu tinha potencial, assim, para passar numa grande universidade. CDF. Você não mudou, não. Você é CDF diferente. Eu fui pôr óculos faz pouco tempo. Brincadeiras à parte, o pessoal dizia que eu tinha algum potencial lá, e eu acabei frustrando os sonhos do pessoal, porque quando eu fiz 18 anos, eu flertei com projetos missionários. E aí eu decidi largar tudo e fazer missões, ia fazer por pouco tempo, 6 meses, e acabei entrando numa jornada de 4 anos e meio, mas fazendo um comentário ali nessa época, antes das missões, eu cheguei a ganhar alguns prêmios, então chegamos em 2009, no terceirão, teve a primeira Olimpíada Nacional de História do Brasil, chegamos na final para uma cidade de 18 mil habitantes, você sai na capa do jornal principal da cidade, e foi exatamente isso que aconteceu. A prefeitura pagou o hotel para a gente em Campinas, que afinal era presencial. Eu cheguei a ganhar alguns prêmios, ganhei prêmios da Bolsa de Valores no 8º ano. A gente participou de uma competição estadual e a pergunta, a gente ia criar uma reportagem, e era: como uma empresa de capital aberto pode crescer através do mercado de ações. Jamais imaginaria que eu seria executivo de uma empresa listada na bolsa, com capital aberto, listada na bolsa americana, inclusive. E quando eu tinha, acho que 14 anos, né, na oitava série ali, tive a experiência de participar de alguns projetos. Então, a minha vida ali como jovem sempre foi de ser alguém muito curioso, de prestar atenção, de gostar de aprender. E então a minha vida ali do 0 aos 18 foi rodeada de muito conhecimento, pessoas gastando tempo, energia comigo. Tive bons professores, que apesar de ser uma escola pública, era uma escola de muita qualidade. Inclusive, todo dia 15 de outubro, no dia do professor, eu mando áudios para alguns deles, agradecendo, atribuindo parte do que eu faço a eles também, porque eram professores que olhavam nos olhos, davam conhecimento. E, como eu estava dizendo, basicamente aos 18 anos ali, eu decidi largar tudo e fazer missões cristãs, né? E foi ali, cara, que eu tive experiências muito interessantes, que hoje eu consigo compreender isso como liderança, gestão de pessoas. E ali a gente era exposto a situações onde eu precisava liderar um time de 10, 15 pessoas, por exemplo, numa rota missionária. A gente pegava um ônibus, ia para algum lugar, para algum canto do Brasil, sem dinheiro,
sem recursos, nós comercializávamos alguns livros cristãos, então tive algumas noções ali, né, de Isso deu venda. base de venda, né? Isso me deu base, cara, de verdade, acho que foi uma grande escola. Acho que tudo que eu vivi no mundo dos negócios, no mundo dos milhões e milhões de reais, acho que talvez nada tenha me ensinado tanto quanto ter feito, como eu sempre falo nas palestras, né, mais de 20 mil abordagens, mais de 20 mil pitches, porque nós tínhamos uma das experiências de missões que a gente tinha de vender livros era no semáforo. Então nós fazíamos, nesses 4 anos e meio, eu devo ter feito uns 200 dias desses 1000 e poucos dias nessa jornada de missões. E é 1 minuto, né? Cada 1 minuto você está fazendo ali uma abordagem. Fechou, você tá abordando. Já estava ali. Então, cara, isso foi uma grande escola. Aprender a lidar com gente, a lidar com rejeição, ser rejeitado. Tinha uma cena que era bizarra, porque o vidro estava aberto, o carro estava chegando e você ia até o carro e aí acontecia um fenômeno que era o vidro se fechar enquanto você está indo no carro. Cara, essa é uma sensação que... então, aprender a lidar com rejeição, a tomar não. Poxa, quem está assistindo aqui é empreendedor, é empresário, sabe que isso faz parte da nossa rotina. Diária. Faz parte do dia a dia. E eu, com 18 anos, já estava experimentando essas lições num contexto de missões. Então, esse é um pouco do resumo ali, até eu ter voltado do Canadá, que foi a última experiência que eu tive o privilégio de participar nas missões. E aí eu já estou falando já 2013, 2014, quando voltei para o Brasil e recebi o convite do Dr. Augusto Cury. Então, até o meu primeiro passo no mundo corporativo, essa foi um pouco da minha jornada ali como jovem, como criança, família, e algumas experiências muito legais que eu tive o privilégio de viver. E aí você finalizou essa missão no Canadá. No Canadá. No Canadá você voltou para cá, e quando você chegou que você recebeu o convite para trabalhar na empresa do Augusto. Exato. Quando eu voltei do Canadá em 2014, no início de 2014, eu recebi um convite, eu voltei para me casar também, então há 4 anos atrás, no meu primeiro campo missionário, eu bati palma na casa. Você conheceu a Tati, a sua esposa, Conheci minha esposa antes de ir pro Canadá. Antes de ir pro Canadá, nas missões. Meu primeiro campo missionário em 2010, bati palma numa casa no dia 6 de outubro. Calma, presta atenção nisso aqui. Essa história dele é muito maluca. Esse que vocês já perceberam, tanto que ele é bom de conversa, né? Ele fala suave, aveludado, ele é bom vendedor, ele conta história magnificamente bem. Eu gosto de ouvir porque ele sabe contar história. Ele faz as pausas. Imagine usar essa habilidade dele para conquistar a esposa dele. Malandro, velho, conquistou a esposa dele lá, ó. Não tinha dinheiro, missão. Mas contar história, mas era bom. Interessante, vai, continue. Não, basicamente, no meu primeiro campo missionário, dia 6 de outubro, viu, vida? Nunca esqueço desse dia, que eu esqueci a data, você sabe, né? Vai dar ruim lá em casa. Mas no dia 6 de outubro de 2010, eu bati palma numa das casas lá no campo missionário, em Santa Catarina, e saiu a irmã dela, e ficamos ali conversando, vendi o livro, e muito provavelmente eu nunca mais veria aquela casa, nem a irmã dela, e dei a volta no quarteirão. E lá tem uma característica no sul que as casas, em algumas cidades, elas têm metade da casa de alvenaria, a outra metade é de madeira. Isso é muito comum no sul do Brasil. E ali não era um quarteirão, era um triangulão. E a casa dela ficava numa das pontas desse triângulo. Então, o outro lado da casa era numa rua completamente diferente, que um lado era de alvenaria, do outro era de madeira, então assim, tinha portão do era uma outra casa completamente diferente, não dava para saber que era a mesma casa. Eu bati palma de novo, sem querer, dando a volta ali no quarteirão, e aí saiu a irmã dela de novo. Eu já fui pedir desculpa, né, que eu tinha me enganado. Falou, não, para aí que eu li o livro nessas 2h30 aí que você deu a volta, gostei do projeto, contei pra minha mãe, e a mãe tá chamando vocês para entrar. Eu brinco com a minha sogra até hoje, falo, nunca mais faça isso. Não chame ninguém para entrar na sua casa. Eu brigo com ela até hoje. E ela chamou a gente para entrar, e quando eu entrei, a Tati, que é minha esposa, tinha acabado de chegar da escola, 16 aninhos de idade, aí já era próximo do 12h30, meio-dia e pouco. E bom, você já conhece o fim dessa história, né? Você já deve imaginar o fim dessa história. Anos isso? Em 2010. Então, aí ficamos meio que de namorico à distância por 4 anos. Pedi ela em casamento no Canadá ainda, quando eu tava para voltar. Cheguei em fevereiro, noivei em março, casamos no dia 2 de maio do mesmo ano. Tirou atraso também, 4 anos, agora tem que... Aqui o negócio é rápido. Casamos ali. E aí eu recebi o convite do Dr. Augusto Cury, eu acabei negando o convite
para entrar dentro desse projeto que ele tinha de um programa educacional que vendia materiais de inteligência emocional para escolas privadas. E, e eu até recusei porque a ideia era casar e voltar para o Canadá. Eu não encerraria meu ciclo nas missões. E acabou que depois a gente foi trocar de visto e tudo, e acabou que não dando certo. No fim do ano de 2014, ele ficou sabendo novamente que eu não iria para o Canadá, fez o convite e aí eu decidi aceitar. Foi assim que eu comecei minha jornada no mundo corporativo e trabalhar com escolas. Era uma coisa legal. Esses dias eu estava conversando com um amigo e reparei que eu nunca tinha organizado essa ideia. Vou compartilhar aqui. E pode ser que isso, de alguma maneira, possa inspirar as pessoas que estão assistindo, porque é engraçado. Hoje eu tenho um negócio na educação, eu mentoro lideranças de educação importantes e devo ter pisado ao longo desses últimos 10 anos em 500 escolas pelo Brasil. Mas quando eu recebi o convite, eu contei para vocês, eu nasci numa cidade pequena, estudei em escola pública a vida toda, e como era uma cidade pequena, só tinha uma única escola privada na cidade. E esses dias, contando para um amigo sobre sentimentos, né, o que eu sentia, eu lembrei, cara, que eu sentia medo. Porque como um aluno que estudou na escola pública a vida toda e só tinha uma única escola privada na cidade, era tipo, cara, era o lugar, o Intocável, sagrado, tipo assim. intocável. Eu não tenho nem roupa, não sei nem conversar com esse povo que estuda em escola privada. E uma vez, me lembro, quando eu estava do quarto para o quinto ano, eu fui fazer um vestibulinho, que era um vestibular para numa transição de um segmento ali, né, do fundamental, anos iniciais para os anos finais. E eu entrei pela primeira vez dentro do Colégio Cecília Meirelles, que era Que era o o nome da particular. escola particular. E eu entrei aqueles corredores bonitos, escola limpa, tudo fechado, quadra coberta, né, da escola, aquela coisa. E parecia um mundo que era muito distante de mim. E quando o Dr. Augusto fez o convite para eu trabalhar na empresa que justamente vendia um programa para escolas, eu lembro que eu voltei a sentir medo. Eu me sentia muito distante. Tudo bem, já um missionário, uma pessoa experiente, um adulto de 22 anos de idade, mas eu lembrei, cara, que eu tinha medo. Eu achava que eu não era capaz de conversar com pessoas do universo de uma escola privada. Ativou E aquele gatilho seu. ativou aquele gatilho. E curiosamente, quando eu entrei numa área que dava palestras e fazia alguns entregáveis do programa na escola. E uma das funções era dar palestras para a família, que era um dos entregáveis do programa. Então imagina, um menino de 22 anos de idade que acabou de casar, não tem experiência nenhuma, não tem filho, tinha medo, se via muito distante do lugar de uma escola privada. Do nada, 15 dias depois, eu estava dando palestra para 400 famílias Uau. dentro de uma escola. E foi engraçado porque era uma escola que tinha 3 unidades. Eu dei 3 palestras no mesmo dia. Então, se eu tinha algum desbloqueio, alguma coisa para quebrar Tinha ali, que ser ali. naquele dia. E ao final, liguei para minha esposa e aí eu falei para ela: eu acho que eu nasci para isso. Que E massa. aí, essa experiência fechou um ciclo ali, que na verdade fechou um ciclo de medo, de me ver distante de hoje do mercado que eu domino, que eu tenho negócios, e depois foi o grande start para uma jornada que eu jamais imaginei que chegaria tão longe, que participaria de projetos tão relevantes, que teria meu próprio negócio nessa área, mas aquele dia foi um marco. Então, essa é uma história legal, assim, de compartilhar, porque às vezes o empreendedor que está assistindo se vê, talvez tenha se visto muito distante, ou talvez ainda se vê distante daquilo que ele vai alcançar como empreendedor, como empresário. Então, eu vivi essa história muito jovem e acho que é uma história legal, assim, de ser compartilhada. Boa demais, porque tem muita gente que se sente distante de repente de atender um cliente. Total. Ela olha para o cliente, às vezes o cliente está num patamar mais elevado financeiro, de Uhum. tamanho de empresa, e é hora de vender para o cliente, ele se sente menor e não consegue nem fazer o pitch, nem fazer a oferta de venda. Exatamente. Ele Tem não consegue medo, né? conversar, tem medo. Como é que eu vou atender esse cliente? Mas se você está atendendo um cliente, uma pessoa que tem interesse no seu produto, é porque ela precisa do seu serviço. Então ela precisa de Exatamente. você. Então você tem que colocar essa posição. Quem está precisando de você, de alguém aqui, é você que precisa de mim, do meu serviço, da entrega, enfim. E aí a gente vem com essa implantação de drive, de Uhum. experiência nova, para ter um resultado novo, né? Mas aí você começou e você ficou quanto tempo lá? Fiquei 8 anos E fazendo. você fazia venda direta para a escola? Em determinado período eu fui consultor comercial. Basicamente eu tive 3 grandes ciclos nesses 8 anos. O primeiro ciclo foi como consultor comercial. Então em 3 anos eu saí de consultor júnior
aí fui para pleno, sênior, então fui promovido todos os anos. E na virada desse terceiro ciclo, já estou falando 2017, eu tive a oportunidade de poder fazer uma transição de carreira. Na verdade, antes dessa transição, eu fui promovido para Key Account, que era uma espécie de última categoria. Assim, Key Account é contas grandes, né? Cuidar de contas grandes. E estava de malas prontas para o Nordeste. 15 dias depois, a CEO da empresa me liga e fala: Ó, acho que eu tenho uma outra proposta aqui para você. E ali ela me ofereceu uma liderança de uma área, estava saindo de uma área de relacionamento, e ela queria implementar um DNA de negócios numa área que era muito operacional na empresa. E foi com esse propósito que eu abri mão das grandes comissões, dos vendedores, dos consultores comerciais, mas eu sabia que eu ia dar um passo para algo que eu desejava muito, que era me tornar um executivo. E para isso, eu precisava conhecer outras áreas da empresa. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão em algum momento daquela lógica de ser um vendedor, um consultor comercial, e que eu ia precisar dar um passo para virar um gestor, me tornar um gestor. E eu poderia me tornar um gerente comercial, eu seria um gestor. Mas quando eu falo gestor é com essa visão mais abrangente da empresa, de como funciona o negócio, e nem sempre o gestor comercial ele consegue ter pontos de contato com toda a operação da empresa. Então eu sabia que isso era parte do meu plano, mas para isso eu tinha que abrir mão da operação comercial e foi o que eu fiz. Aceitei sem nem pensar e depois eu vivi um ciclo nessa área de novos 3 anos, então 2018, 2019, 2020. Então eu implementei projetos, implementei esse DNA de negócios nessa área que era muito operacional e conheci o outro lado da moeda, que era uma área de relacionamento e sucesso do cliente. Então, eu implementei o programa em centenas de escolas e depois eu fui conhecer o outro lado de como gerir um contrato longo de 3, 4 anos. Então, aprendi, assim, muito sobre sucesso de cliente, metodologias. A gente descobre que o cliente, no outro dia que você está atendendo, você continua vendendo para ele todos os dias. Você tem que dar razões para ele entender que ele tomou uma boa decisão. Então, fazer isso com contratos, né? Os números são muito grandes no mercado educacional, né? Então, contratos de milhões de reais e foi uma escola muito grande. Em 2020, deu início ali no meu último ciclo já desses 8 anos. Aconteceu uma coisa bastante importante. Uma é a pandemia, né? Naturalmente, todos os negócios do mundo foram afetados e eu acabei me tornando o rosto da companhia porque nós criamos uma série de lives. Eu não sabia, mas tinha um nome, chamava Podcast. Depois veio ser conhecido como podcast, mas a gente fazia algumas lives onde eu entrevistava várias pessoas importantes do mercado da educação para ajudar as escolas nas transições da pandemia. Então, a escola precisou se digitalizar, porque a gente descobriu que não voltaríamos tão cedo para os negócios, né? Todo mundo ia ficar em casa. Então, chamei um empresário da educação que tinha essa pegada de digitalizar negócio, depois gestão financeira, enfim, as várias dores que todo mundo foi descobrindo ali ao longo da pandemia. Meu rosto acabou sendo exposto para mais de 1.000 escolas no Brasil que eram clientes dessa empresa. E também eu acabei retornando para a área comercial já como o head da operação e com uma única diferença, né? Em 2020 a empresa foi adquirida por uma empresa listada na Bolsa Americana, uma empresa brasileira, mas listada na Nasdaq. E a partir dali deixávamos de sermos líderes numa empresa do interior, apesar já de faturamento bastante grande, para do nada ser executivo numa empresa listada na bolsa. Então foi uma experiência muito legal. Assim foi basicamente 1 ano e meio nessa transição e dentro dessa empresa, até que em janeiro de 2022 eu peço demissão. Ninguém entendeu absolutamente nada que em Deu 2021 uma doideira e falou, não quero mais. em 2021, nós fizemos resultados históricos dentro dessa empresa listada na bolsa e talvez todo mundo estava achando que eu ia pedir qualquer coisa ali, né? Quero ser CEO agora, quero ser qualquer coisa, né? Mas eu pedi demissão. Curiosamente, assustou todo mundo. Mas na verdade essa história ela não começa na demissão. Na verdade, há 4 anos atrás, 2019, 3 anos atrás dessa demissão, desse pedido de demissão, eu comecei a escrever no bloco de notas uma nova solução para o mercado que fosse mais completa, que resolvesse vários problemas de mercado. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o mercado educacional passava por uma transição de programas complementares, que são esses programas que ensinam além do português, da matemática, história e geografia. Então tinha um momento de transição ali no mercado e eu comecei a desenhar e rascunhar num bloco de notas como que seria uma solução que resolvesse os 3 grandes problemas
que eu identificava que tinha no mercado. E aí comecei a escrever em 2019, na pandemia escrevi um pouco mais, acho que todo mundo fez alguma coisa diferente na pandemia, né? Escreveu o livro, fez alguma coisa Curso, diferente, então. fez curso, e eu comecei a escrever muito e montar essa empresa no bloco de notas. Escrevi um pouco mais em 2021, até que em janeiro de 22 a tampa da panela estourou. Eu entendi que não existiria um momento perfeito para pedir demissão e que se eu tivesse que pedir agora, acho que quanto antes melhor, porque senão você cada vez mais, né, por causa dos salários, já ganhava muito bem e renda variável bastante alta. Eu tinha ficado muito bem de vida sendo um CLT, mas eu tinha um propósito muito maior e decidi cortar esse cordão umbilical. E que não tem um problema nenhum, né? As pessoas estão assistindo, talvez você está trabalhando para alguém, persiga, cresça ali dentro, agregue valor, se torne um grande executivo. Certamente, se existe um caminho para você, em algum momento é sua própria empresa, é ser bem sucedido dentro da empresa de alguém. Pronto. É você fazer o empresário que está ali te financiando, pagando salário, investindo tempo, poxa, é ser bem sucedido na empresa de alguém, você vai fazer algo muito bom para essa empresa e para você mesmo. E foi essa a minha história. Então, em janeiro de 22 eu pedi demissão. Usar esse espaço, né, de trabalhar na empresa de alguém para você ser um intraempreendedor, empreender um negócio de outra pessoa. Exatamente. E ainda você recebe para isso. É uma escola onde E você tem uma coisa recebe. interessante, eu escrevi a tese, era de um programa que fosse de educação financeira, habilidades empreendedoras e inteligência emocional. E nos primeiros rascunhos era educação financeira, intraempreendedorismo e inteligência emocional, porque essa era a minha história. Eu fui um intraempreendedor. E a grande verdade é que é a menor parte das pessoas que vai ter um negócio. Nós temos um país com 200 milhões de brasileiros, pouco mais de 19 ou 20 milhões de CNPJs, mas de empresas que faturam acima de 21 milhões 21 milhões, né? E empresas que faturam acima de 1 milhão por ano é um número muito menor, muito pequeno. Então a grande verdade é que são poucas as pessoas, proporcionalmente falando, né, em relação aos brasileiros, que vão ter o seu próprio negócio. Então a grande verdade é que a maior parte dos alunos que estão dentro das escolas hoje, é bem provável que, caso tenham as suas próprias empresas, eles vão trabalhar para alguém por um período relevante das suas vidas. Então, quando eu pensava em empreendedorismo, não era só ensinar a criar um CNPJ, abrir um CNPJ, né? Mas era ensinar as habilidades empreendedoras para que as pessoas pudessem crescer. Porque você pode ser um especialista, mas se você quiser crescer dentro da empresa, muito provavelmente você vai ter que flertar com a liderança, vai ter que se tornar um líder. Tem que se comportar como se fosse dono da empresa. Vai ter que se comportar como líder, vai ter que se comportar como um empresário daquilo que te deram para você gerir, né? Para a área, um projeto, o que quer que seja. Então, no começo dos rascunhos, nem era empreendedorismo, era intraempreendedorismo, justamente por esse conceito de ensinabilidade de empreendedores. Boa. Então, em janeiro de 22, a gente se conheceu foi quando? Março, abril? Foi, acho que em março, abril de 22. Esse cara me manda mensagem no direct do Instagram, você tá aqui em Goiânia, vamos tomar um café? Beleza, vou lá conhecer esse cara. E no outro dia, eu, louco, te dou uma carona de helicóptero de Goiânia pra Alphaville. Porque eu ia voltar de ônibus, aí eu soube que você tava de helicóptero, eu ia voltar de helicóptero, falei, rapaz, não é Uber de helicóptero? Nunca vi na vida e dei uma carona pra esse rapaz aqui. Bora comigo, vamos lá, tô sozinho. Aí ele veio mais 2 depois, a gente fez uma aventura, foi legal, né? A gente pousou lá em Barretos, lá no meio de Barretos. Na minha cidade, do lado da minha cidade vizinha, onde eu nasci. Então a gente pousou lá no meio do caminho, a gente acabou de chegar no outro dia, e aí começou a nossa amizade, a gente se conhecer, conheci toda a história do Juarez. Você chegou para conversar comigo sobre esse plano, falou, cara, trabalhei nessa empresa e tal, passei tanto tempo, e agora meu foco é, no futuro, construir esse negócio dessa forma. Exato. E ficou isso, né? E a gente falava sobre isso e tal, até que chegou o momento onde você startou isso de fato. Exato. E eu achei que demoraria. Quando eu te falava, rapaz, eu quero ter um negócio assim, uma empresa parecida com a que eu trabalhei, foi executivo, mas que seja minha. E eu achava que isso ia demorar, porque precisa de muitos recursos financeiros para abrir um negócio desse. Porque é um mercado cheio de monopólios e iniciativas são muito bem-vindas no mercado, mas a chance da pessoa ser engolida pelo monopólio é muito grande. Então, ou você chega chegando ou você nem chega. E, curiosamente, em 2019, ali, quando eu comecei a rascunhar, eu sabia que precisava de um rosto comercial, um rosto midiático.
tinha trabalhado alguns anos com o Dr. Augusto Cury e sabia que isso era uma questão importante. Eu escrevi que o Thiago Nigro seria o rosto desse Você produto. escreveu isso, né? Escrevi. Eu Só lembro que tinha você um falou. problema, eu não conhecia pessoalmente o Thiago Nigro, mas eu já sabia que ele seria o rosto dessa empresa. Inclusive, eu tenho vários blocos de notas onde eu escrevia pautas de reuniões, como se eu fosse encontrá-lo na semana seguinte, só que eu estava a alguns bons quilômetros de conhecê-lo. E quando eu pedi demissão, me mudei para Alphaville, contei o sonho para um amigo em comum, né, que conhecia tanto o Breno Perrucho, que também era já sócio do Thiago Nigro, e contei o sonho para uma pessoa da área da educação e do digital, e essa pessoa, um ano depois, se lembrou do sonho e descobriu que também os meninos, né, tanto o Breno Perrucho quanto o Nigro, também queriam fazer algo pela educação, já ajudavam milhões de brasileiros no YouTube, nos canais de Instagram ou YouTube, e soube que eles queriam criar alguma coisa, também não sabiam como, e ele já tinha ouvido o meu sonho, que inclusive envolvia eles, e ele decidiu marcar uma reunião e nos conectar, e foi a partir daí que fechamos o negócio, e parecia que era um encontro que pode ter sido por um acaso, né, para alguns, mas na verdade isso estava escrito desde 2019. Então, essa é um pouco da história, assim, que é um pouco curiosa, um pouco diferente, mas o nosso negócio em sociedade com o Grupo Primo, com o Breno Perrucho, acontece nesse contexto. Então, esse é um pouquinho da Isso história. foi em 23 ou 24 esse começo? A sociedade foi fechada em 23. O sonho que eu contei para ele foi 2022, quando eu cheguei aqui. Em junho de 22, eu encontrei ele num corredor de uma palestra no evento aqui em Alphaville. E aí conversamos Vendeu o seu sonho pra ele. por um minuto, conversamos, ele falou, rapaz, essa conversa é boa, bora no escritório semana que vem. E aí tivemos uma conversa ali de umas 4 horas, contei o sonho de um programa educacional e dei todos os detalhes para ele. E ficou assim, um ano depois, ele se lembrou dessa história, conectou a gente e a partir dali fechamos a sociedade, e assim que nasce a Jovens for Schools, um programa de educação financeira, habilidades empreendedoras e inteligência emocional, assim como estava no bloco de notas lá em 2019. Quanto tempo tem a Jovens hoje? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como que foi como é que tá o crescimento? Como é que foi? Pode falar sobre isso? O que você pode falar sobre isso? Posso falar assim. Nós lançaríamos oficialmente no início de 24, para ter um ciclo anual. O mercado de educação, ele é um pouco sazonal, né? Então, aí uma escola, ela não simplesmente coloca um programa do nada ali na grade pedagógica, no meio do semestre, ela não faz isso. Então, por exemplo, todas as escolas estão conversando com a gente agora, em janeiro, fevereiro, março, é para 2026. Então, os ciclos são muito longos. E quando a gente fechou o negócio, era julho de 2023. Então, não dava muito tempo. Mas aí a gente decidiu fazer um teste e abordar algumas escolas. E foi assim que entraram as 11 primeiras escolas, que já era um número bastante expressivo para uma operação muito enxuta, né? Tinha acabado de começar. E aí, em 2024, no início, eu fiz alguns convites para algumas pessoas que trabalham em algumas empresas bastante relevantes no mercado, também de onde eu vim. E, curiosamente, fizemos mais de 15 convites e 100% de aceite. Pessoas decidiram abrir mão dos projetos que faziam parte, algumas inclusive com altas posições, altíssimas posições, e decidiram abrir mão daquela segurança para entrar dentro de um projeto que era muito promissor, que ia resolver um problema grande do mercado de educação. E assim nós começamos a operação oficialmente, assim, desde o início, com todas as áreas e com todas as pessoas que eu gostaria de também trazer para dentro do negócio em 2024. E basicamente, na comparação ali de 23 para 24, nós crescemos 9 vezes em um ano. Então tivemos um crescimento assim absurdo, que é muito difícil de replicar. E claro, né, quando você é menor, a quantidade de múltiplos de vezes do crescimento é mais fácil de você fazer. Só que crescer neste mercado de monopólios 9 vezes é praticamente impossível. Isso só é possível quando você conhece muito bem do mercado, cria uma solução realmente disruptiva, tem muito relacionamento, escolas que confiam em você, confiam naquilo que você faz, confiam também nos rostos dos meus sócios, que representam algo já há muitos anos, né? Poxa, o Thiago Nigro acho que criou o canal do Primo Rico em 2015, então, poxa, tá há 10 anos na internet,
se expondo, falando de investimento, ajudando milhões de brasileiros, assim como o Breno também, que construiu um canal um pouco mais recente em comparação ao Thiago Nigro, mas ajudou tantos jovens, tantas pessoas, inclusive eu era um seguidor, acompanhava, consumia os conteúdos, e a soma também, né, não só da minha carreira, mas das pessoas que eu trouxe também de uma década de mercado. Então, baseado na confiança, no relacionamento, muitas escolas toparam essa jornada e estão muito felizes com a solução que a gente construiu e o crescimento agora só continua. Em resumo, a solução da Jovens é um programa de ensino complementar, é isso? Exato. Dentro das instituições para ensino médio e ensino fundamental. Exatamente. É isso? Escolas têm um material que ensina português, matemática, história e geografia, tem os professores, e as escolas contratam soluções ou de educação financeira, ou de robótica, ou bilíngue, ou empreendedorismo, educação socioemocional. Então tem várias soluções no mercado e a nossa são 3 soluções dentro de um mesmo programa. Então a escola hoje ela não precisa contratar 3 soluções. Entendi. Ela contratando a nossa solução, ela tem tudo o que ela precisa, tudo que o aluno precisa para quem ele quiser ser. Inclusive, esse é um slogan nosso. Nós ensinamos tudo que o aluno precisa para quem ele quiser ser. Então, tem um combo de material físico, palestras da família, formação com os professores que dão aula, que são professores da escola, mas que dão aulas na aula das jovens, que acontece uma vez por semana, eles recebem uma pós-graduação também em liderança educacional. Então, isso é disruptivo para o mercado. Então, nós realmente queremos uma solução muito sedutora, que entrega muito valor para a comunidade escolar, para as famílias, para os alunos, para os professores. E tem muito orgulho assim de poder gerar esse impacto e também ter um negócio que cresce, que é movido por gente, que usa os métodos que, poxa, você tão bem ensina aí para milhões de brasileiros e empresários pelo Brasil nas consultorias e como o Grupo MXE. Então, muito feliz aí com esse crescimento que nós temos. Uma empresa bastante saudável, movida Parabéns. por pessoas. Porque eu conheço essa história desde 2022. E quantos alunos hoje têm acesso a esse? Legal. Hoje mais de 20 mil alunos. Mais de 20 mil alunos mais têm de 20. acesso. Vai Em um ano e meio. Em um ano e meio, São dezenas de escolas no Brasil. Esse ano, inevitavelmente, nós entraremos na casa das centenas de escolas pelo Brasil. Então, é um negócio que não para. São 8 milhões de alunos só na rede privada. Então, nós temos muito trabalho tem pela mercado frente. Tem grande. muito trabalho pela frente. Apesar do monopólio, mas a gente tem ocupado o nosso espaço. Tem espaço para todo mundo, respeito às outras soluções, inclusive pessoas que construíram soluções que nos antecederam, e algumas, inclusive, tive o privilégio de poder ajudar também a fazer parte desse projeto. Então, o mais importante é que quanto mais soluções, quanto mais disruptivas elas forem, os alunos ganham. Os alunos são beneficiados quando eles saírem das escolas, eles vão criar as empresas do futuro. O país ganha, a sociedade ganha. Exatamente. Vão ser os médicos do futuro, vão ser os empresários do futuro, vão gerar emprego, vão construir riqueza. Cara, esse é um tipo de solução que deveria ter nas escolas públicas também. Exatamente. Isso não pode ser só um privilégio de quem está na privada. Mas isso não depende de vocês, depende de quem faz a gestão pública. Exato. Ter a consciência e levar um tipo de ensino desse para a escola pública, você que vem de escola pública, o quanto isso seria benéfico, o quanto isso te colocaria na frente, né? Se você tivesse uma educação com esses 3 pilares que vocês atuam hoje, né? Demais. Hoje eu fiz uma reunião, inclusive, em relação a iniciativas de, não posso falar muita coisa, mas iniciativa de escola pública. Sintra, quando você fala isso, meu coração fica até queimando, assim, porque no final do dia, os alunos da rede privada, por mais que eles precisam dessas informações que nós oferecemos através do programa, na maior parte das vezes eles vêm de famílias mais estruturadas financeiramente, ou até mesmo em termos de instrução, no sentido de experiências de vida que os seus pais tiveram, de cultura e uma série de coisas. E no ensino público é onde certamente nós temos uma chance de impactar ainda mais o Brasil. Então, é um pouco complicado, você deve imaginar que não é tão simples você comercializar ou criar iniciativas para o governo, porque depende também do governo, depende também de questões financeiras, de o quão saudável ou o orçamento do município, que às vezes tem uma limitação, às vezes também tem recursos para disponibilizar para isso, e a gente já está olhando de que maneira que a gente pode ajudar o ensino público, ou construindo soluções, ou ajudando no sentido como se fosse um braço social da Jovens for Schools, mas o fato é, nós precisamos impactar os jovens do Brasil que estão nas escolas públicas, sem dúvida nenhuma. Boa. Isso é importante.
porque movimenta toda uma cultura de um país, né? Uhum. E hoje não, de tudo que você já fez aí, qual foi seu maior desafio? Cara, eu tive muitos desafios. Tive muitos desafios. Olha, eu vou falar um antes do empreendedorismo, de ter o próprio negócio, mas uma vez nós fazíamos no projeto, nós chamamos umas cruzadas, né? Como se fosse uma cruzada. E ia ter uma conferência no meio da Argentina, em Godia. E basicamente era um projeto que chamava Deus Te Abençoe. Que basicamente esse projeto, Deus Te Abençoe, é o nome, vocês vão entender o que eu tô falando. Não podia usar dinheiro próprio e a gente tinha que chegar na cidade daqui 7 dias, onde teria a conferência, com o dinheiro dos livros. E aí você sai da sede do projeto e Deus te abençoe. Cara, essa experiência eu vivi, acho que eu tinha 19 anos e eu era uma liderança já e nós tínhamos que dividir então as equipes, então eu tinha 15 pessoas sob a minha responsabilidade. Pessoas de 50 anos de idade, 40 anos de idade e um menino de 19 liderando numa cruzada onde nós entraríamos para dentro da Argentina. Então, eu fui exposto a criar estratégias muito precocemente. Então, por exemplo, nessas cruzadas, ao invés de ir direto pela Argentina, que o Brasil faz fronteira, eu pensei, é mais fácil de vender no Paraguai, porque a sede do projeto é em Foz do Iguaçu, só para dar o contexto, né? Então, por isso que essa questão da Argentina. Então, estava ali na cara do gol, ou do Paraguai, ou da Argentina, e eu pensei assim, eu acho que vende mais pelo Paraguai, é mais longo o caminho, nós vamos gastar mais dinheiro para chegar, só que nós vamos vender mais rápido. A chance da gente chegar antes da conferência começar daqui 7 dias é grande. Nós chegamos no dia da conferência e liderar pessoas que eram muito mais velhas do que eu era um ótimo protótipo do que eu ia viver como executivo, que via de regra no mercado educacional são pessoas muito maduras, muito experientes, então liderar, por exemplo, acho que no meu último ano como executivo, eu contratei uma pessoa que tinha idade para ser meu pai, tinha 65 anos de idade, uma pessoa altamente experiente do mercado, tinha 30 anos de carreira, não tinha nem de idade. Então, esse desafio, por mais que não tenha esse contexto glamouroso dos milhões de reais, do empreendedorismo, acho que foi um dos grandes desafios da minha vida, no sentido de se ver muito pequeno. Agora, óbvio, né? Como empreendedor, como empresário, também como executivo, vivi desafios gigantescos, né? No pós-pandemia, por exemplo, nós fizemos o maior resultado da história da empresa que eu trabalhava no ano talvez mais desafiador, que foi o pós-pandemia em 2021. Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2020 fechou tudo, no final do ano voltamos, não sei se vocês se lembram, em janeiro, em fevereiro de 21, aconteceu tudo de novo. E aí a gente teve um período ali de 60 dias, quando todos nós voltamos para casa e para o mercado educacional, boa parte do resultado no sentido de ligação, primeiras reuniões é construído no primeiro semestre. Quando dentro de uma empresa ele está na bolsa de valores, no primeiro ano, onde a gente precisa provar que essa empresa fez uma excelente compra, que ela comprou uma empresa que vai crescer. E aí, no primeiro ano, depois da compra, a gente, no primeiro ciclo ali, que é a mais importante de visitas, a gente não teve oportunidade de conversar com as escolas, ninguém queria conversar de programa. Quem que, no meio de uma pandemia, quer falar sobre o ano que vem? O povo Ninguém só sabe o quer que vai estar acontecer, vivo, as né? pessoas queriam estar viva, vai tomar vacina, não vai. Cara, era uma quantidade de problemas e, e agora? Porque a gente não construiu base de ligações, de primeiras reuniões, não tem o funil, Era gente quem é, fria ali, não, era não tem funil para fazer resultado. E nós fizemos o maior resultado da história da companhia. A gente comemorava visita, aliás, comemorava videochamada, call, né? Que os consultores normalmente visitavam as escolas presencialmente e eles tinham que fazer todo o trabalho que é longo. Ninguém vai assinar um contrato de 3 milhões de reais numa videochamada. Não é? Era muito desafiador. E, cara, nós fechamos parcerias com escolas que a gente nem tinha pisado, nem tinha ido. Então, fazer uma operação funcionar no remoto, de uma característica de um trabalho que é 100% presencial, fazer isso num contexto de bolsa de valores, você deve imaginar a pressão de uma empresa que ele está na bolsa, né? Que E é o você humor do liderando. mercado. Eu liderando essa operação inteira. Eu acho que, talvez empresarialmente falando, claro, o desafio como empresário hoje é gigante, né? Mas no sentido de tamanho,
esse talvez tenha sido um dos maiores desafios, que no caso eu fui muito bem sucedido, mas eu tenho várias histórias tristes aqui também de fracasso. Sempre tem. Sempre tem, né? alguma. As histórias, mas essa é uma que é legal compartilhar. Massa. E daqui para frente? Jovens começou, está crescendo, cresceu rápido num pequeno período de tempo. Quais são os próximos passos? Assim como em 2019 tinha um bloco de notas para o que acontecer em 2025, você deve imaginar que existe um bloco de notas para o que vai acontecer em 2030, né? Cara, eu vejo as jovens inundando o Brasil, eu vejo milhares de escolas usando a nossa solução, eu vejo alunos que saíram da escola entrando no mercado de trabalho e atribuindo ao trabalho que nós construímos na escola a empresa que ele criou, o cargo novo que ele assumiu. Eu vejo isso acontecendo muito claramente. Eu vejo também uma iniciativa que a gente acabou não falando aqui, mas eu criei um projeto chamado A Cúpula. Basicamente é um grande programa de mentoria para donos de escolas de elite. Eu acredito que os donos de escolas devem ser os grandes líderes das suas comunidades. Para pensar, tem um conceito no mundo dos negócios chamado LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo de vida, é o tempo, a quantidade de volume financeiro que um cliente deixa para uma empresa ao longo de toda a sua jornada como cliente. Então, esse é o conceito de LTV. Qual empresa que tem um LTV tão longo e tão óbvio que vai ser longo quanto de uma escola de um pai que faz a matrícula com um filho 1, 2, 3 anos de idade e esse filho vai sair dessa escola só com 17 anos? Escola tem um dos LTVs maiores assim que você pode imaginar, mas eu não estou falando da ótica financeira, estou falando aqui da lógica do impacto. Que empresa que impacta a vida do seu cliente por tanto tempo assim como uma escola? Esses são os donos de escolas que formam os médicos das suas cidades, que os advogados, empresários saem dali daquela escola, e donos de escolas deveriam ser grandes líderes de suas comunidades, deveriam ter muito a ensinar para a sociedade, deveriam abrir as suas contas pessoais do Instagram e falar do impacto que eles geram. Então, por trás do negócio, eu vejo nosso negócio crescendo, eu vejo criando outras soluções, ou outros negócios também, porque esse DNA de um empreendedor curioso, eu não perco isso, então a gente está sempre buscando ver problemas e a gente adora resolver problema, a gente ama problema, mas eu também tenho um propósito de vida que é, poxa, os donos de escolas precisam levantar suas vozes porque eles têm muito a contribuir para a sociedade, para suas comunidades locais. Então esse é um propósito que eu quero carregar comigo. Quero que as jovens ou a cúpula e outros projetos possam ajudar esses donos de escolas. E, claro, negócios crescendo. Eu tenho um desejo, quero compartilhar isso com as pessoas. Eu não tive líderes na época que eu não tinha meu próprio negócio que deixavam claro para mim que gostariam de me ver enriquecendo dentro da empresa deles. E esse é um sonho. Eu quero construir negócios, eu quero que as jovens, a cúpula e outras iniciativas, que as pessoas possam crescer dentro do negócio, que elas possam prosperar, que elas se vejam crescendo dentro do negócio e talvez até enriquecendo. Se todo empresário tiver uma ambição do tamanho de poder prosperar a vida do seu time, das pessoas que estão com você, cara, o Brasil ganha muito, porque nós somos criativos, a gente é curioso, nós somos brasileiros. Então, daqui para frente eu vejo os meus negócios naturalmente crescendo, mas carregando esse propósito muito forte comigo das pessoas prosperarem, construir iniciativas, gerar enriquecimento, as pessoas vão ser mais felizes, vão se sentir mais realizadas. Excelente. Então, esse é um propósito. Dentro das jovens hoje tem algum plano de agregar mais outros treinamentos, outros produtos? Ou a princípio é isso? Aí é segredo de mercado. Eu gosto assim. Quando pergunta, peraí, isso aqui não é estratégico, essa resposta. Essa resposta entrega muito ouro. Você deve imaginar que eu acabei de falar aqui, né? Como resolvedores de problemas, e todo empreendedor deveria ser assim, tem muito problema no mercado educacional, tem muito problema no sentido de educação, tanto nas escolas ou em outros lugares. Então, a gente sempre fica com os olhares atentos para construir soluções e coisas que possam contribuir e resolver esses problemas. Então, sim, a gente tá olhando para muita coisa aí. Não vem ao caso, não convém nesse momento. Não dá para compartilhar, não, mas. Cara, muito bom. Para a gente finalizar aqui, com toda essa história, esse contexto, desde uma vida que veio sendo intraempreendedor para hoje estar nessa posição
de dono da própria empresa, do teu negócio, um negócio que já é grande, já cresceu, tem uma baita de uma estrutura, com excelentes profissionais de mercado e tal, investindo também muita grana para crescer esse negócio, né? Eu te conheço mais perto, eu sei disso. O negócio você não alavanca do jeito que alavancou sem ter investimento, Recurso. né? Você põe recurso, investe, estratégia e tudo mais. Tem pessoas aqui que estão assistindo a gente que são grandes empresários, tem médios empresários, tem pequenos empresários. Em toda empresa, independente da sua fase, do seu tamanho, você vai ter dificuldades. A dificuldade do grande é proporcional ao tamanho dele, a do pequeno é proporcional ao tamanho dele. Mas uma coisa que você trouxe com relação a time, que eu acho que todo mundo tem que investir, né, na sua proporção, na sua fase, Claro. é em trazer as melhores pessoas que você puder com o dinheiro que você tem, para te ajudar a construir isso. Sozinho não constrói. Sozinho eu não construo, sozinho o Juarez também não constrói o negócio dele. Precisamos de bons parceiros dentro dos nossos negócios. Esses parceiros não precisam ser necessariamente um sócio, mas um colaborador, né, que tem uma expertise diferente da sua, tem habilidade diferente da sua, para fazer o seu negócio acontecer e que ele também consiga realizar os sonhos dele a partir da sua empresa. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante trazer para as pessoas que você trouxe, né? E que você não teve quando você era funcionário. Nunca ninguém me olhou de frente e deixava claro isso. Cara, eu quero que você cresça aqui junto, quero que você atinja seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? O que você quer ter? O que você quer fazer? Então, nas minhas empresas eu procuro sempre deixar isso claro. E eu falo pro time o seguinte: se chegar em algum momento que a empresa não for mais um canal que vai te levar para o seu objetivo, pede para sair, não continue aqui dentro. Porque se eu ver que não faz mais sentido você estar aqui, que eu não vou conseguir te ajudar, ou a empresa não consegue te ajudar, eu vou te tirar da empresa, que não faz sentido você estar aqui dentro. Agora, se você enxergar isso, sai. Agora, não, a empresa faz sentido eu estar aqui. Então, deixa claro isso. Aonde a gente pode te ajudar a você alcançar seu objetivo? Porque senão não faz sentido ter empresa. E não faz sentido ter colaborador dentro da minha empresa. Isso aqui é um canal das pessoas conseguirem atingir o objetivo. Talvez ela não vai chegar no ponto final no tempo que ela estiver comigo, mas aqui vai ser uma ponte para isso. Exato. Nesse tempo vai ficar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos. Cara, isso aqui faz parte da minha trilha. Assim como fez parte da sua trilha para você estar onde você está hoje. Você teve que ter essa experiência intraempreendedora, mesmo não tendo um incentivo. Exato. Mas todas as decisões que você tomou, não vou para a área comercial gerir, mas eu vou para essa outra área nova, que a CEO te trouxe e tal. Isso te deu muito embasamento para você fazer o seu negócio acontecer como está acontecendo hoje. Sem dúvida nenhuma. E apesar de ninguém ter falado explicitamente, a empresa dava oportunidade de crescimento. Aqui não era uma coisa tão clara, assim, não era uma coisa intencional, feita de forma intencional. Mas eu concordo 100% contigo. Eu acho que, inclusive, pessoas ou executivos, ou até você que é empresário que está aqui nos assistindo, crie estruturas dentro da empresa para que as pessoas aprendam, que elas tenham essa percepção de que, para além do dinheiro, para além de contribuir ali, ter a troca em relação ao salário, que elas continuem aprendendo. Crie braços educacionais, forme o seu time, faça as formações, as reuniões, que cada one-on-one seja uma oportunidade de aprendizado, que o feedback não seja só para construir um erro, porque o erro pune a empresa, ou porque sai mais caro, mas porque você tem o desejo original de desenvolver seu time. E aí, curiosamente, quando existe um desejo original de desenvolver, o negócio sai mais barato, porque a pessoa vai errar menos, ela vai aprender mais rápido, ela vai estar mais atenta, talvez ela mesma corrija a sua própria rota antes mesmo de vir um feedback. Então, quando os empresários olham para o seu time, olham para a sua operação como sendo uma máquina educacional, de maneira com que cada ponto de contato com o time é um ponto de aprendizagem, poxa, o time fica mais ágil, fica mais eficiente, é mais criativo. Curiosamente, isso dá mais dinheiro, inclusive, para a empresa. Muito mais resultado. Muito mais resultado. Então, é uma ótima forma olhar para as pessoas e criar estruturas para que elas possam crescer ali dentro. Como é que faz para encontrar jovens? Boa. Quem quiser saber mais, contratar. Jovensforschools.com. Então você lá encontra o site, Instagram, @jovensforschools. Também você pode nos encontrar. Imagino que os meus sócios talvez já devem até conhecer, o Breno Perrucho e Thiago Nigro, Primo Rico, e o meu, Juarez.junior1. Esse é o meu Instagram. Tava abandonado até ontem, mas do lado dos meus sócios, inevitavelmente eu acabo me tornando uma pessoa pública, eu querendo ou não. Você tá fazendo compromisso público aqui, amigo. Então já tô mexendo os pauzinhos já, a gente já tem. Eu sei que eu tô demorando, você vai falar que já escuta essa história há muito tempo. Vamos continuar aqui postando conteúdos para vocês, ele fala desse jeito dele.
Aí eu falo, até 1000 anos daqui 3 depois. semanas, Juarez. Só manda no direct. Daqui 3 semanas eu te vejo aqui de novo. Aquele meme 1000 anos 1000 depois, tipo fui eu isso. que criei. Não, mas a partir de agora tenho não só compromisso público aqui, mas a gente já realmente vem mexendo ali apertando alguns botões para começar a gerar valor e falar um pouquinho do que nós acreditamos também na internet. Outro compromisso público que você tem que fazer é ganhar de mim no Squash. Oh, isso daí eu não preciso nem, eu só posso provar. Eu tenho gravações. Não, brincadeiras à parte, realmente eu tô um pouco atrás, para ser muito generoso comigo mesmo, mas nada que um treino não resolva isso. Tem que treinar. E bora fazer um Ironman esse ano, né? Ironman, né? Vamos Tá fazer. só na promessa. Não, vamos tem fazer. Que treinar? Tô fazendo exames também. Essa do exame é boa. Tem que fazer exame, tem que se preparar. Tem que se preparar. Nada, né, no improviso. Não, vai ser uma ótima forma de trazer eficiência do negócio. Acho que normalmente o empresário olha e fala assim: a última coisa que eu preciso é caçar um esporte para fazer, que eu tô com a agenda tão. Hã? Você já é triatleta. Claro, eu já fiz um triatlon. Claro, você fez um triatlon já? É um triatlon pequenininho? Triatleta, não quero nem saber. Mas fica uma última mensagem. Talvez o empresário tá olhando assim e fala: poxa, eu queria ter mais tempo para fazer tudo isso, eu queria ter mais tempo para poder construir o que eu gostaria. Mas a grande verdade é que eu também enxergo o esporte como uma forma de nos autorregular. Se você está com falta de tempo, se você criar algo ou participar de um projeto ou de um esporte, criar uma competição, um desafio, que você possa levar o seu nível de performance para um outro patamar, muito provavelmente você vai achar tempo aonde não sobrava. Isso vai trazer mais eficiência, vai te tornar um cara mais rápido, mais dinâmico. Tô olhando muito para essa nossa brincadeira aqui do Ironman como uma forma de trazer ainda mais eficiência para o time, para os negócios. Vai ser muito divertido fazer isso junto com amigos, mas você que é empresário, se colocar num desafio é uma ótima maneira de trazer eficiência. A gente já viveu alguns desafios, né? Voltado para o esporte, o quanto isso a gente conhece mais sobre nós mesmos, o quanto isso traz mais coragem, mais produtividade, mais performance nos negócios. Outra coisa que você está falando aí que o empresário tem que ter, tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço atividade física, a gente joga o nosso squash e tal, e tem uma parada que eu voltei a fazer agora, tem 11 anos que eu ganhei uma viola, tá aqui do lado da viola. 11 anos atrás eu ganhei a viola no meu aniversário é depois da manhã, vou fazer 32, eu ganhei com 21. E é uma parada que me acalma, e eu gosto de fazer no meio do dia. No meio do dia, eu marco minha aula de viola, tiro minha cabeça de todas as questões de empresa e eu vou tocar a viola. E eu vou ficar bom nisso. Eu olhei pra viola e falei, caramba. Olha o compromisso público aí. Eu piloto helicóptero, não é possível que eu vou perder pra uma viola. Eu vou aprender a tocar viola. Então, trazer uma atividade fora do contexto empresarial, no meio do dia, né? 1 ou 2 vezes na semana, isso ajuda muito a eu performar melhor depois nas atividades que eu tenho que fazer. Brilhante, brilhante. Toco violão, mas não tinha parado para pensar o quanto que se eu tocasse 1, 2 ou 3 músicas poderia ser criar esse oásis no meio do mim desafio. É bom demais, cara. Aprendi a fazer isso agora. Dica catada, inclusive. Uma estratégia. Isso é uma estratégia para mim no meio do dia. Cara, o dia tá pesado, vou pegar aqui, sair daquela bolha, volto com muito mais energia. Mas eu comecei a aplicar isso faz pouco tempo, mas eu comecei a perceber, a gente vai se acostumando com muito volume de trabalho, reuniões, e aí a gente fala assim, poxa, isso é a jornada do empreendedor, do empresário, até legal, né? É desse jeito mesmo. E, cara, uma coisa que eu queria provocar vocês, e eu já construí uma carreira executiva, mas quando você é empreendedor, você tolera não ser o executivo do seu próprio negócio. E tudo bem, se você já saiu, você já tem o seu próprio CEO, se você está na fase só de acompanhar ou de ser só um presidente do conselho do seu negócio, tudo bem. Mas se você ainda está ali construindo com o time, independente se a sua empresa fatura 300 milhões de reais ou se fatura 300 mil, o fato é que você, nessa lógica de ser executivo do seu próprio negócio, não se deixe levar por tolerar a ineficiência, tolerar a improdutividade. Haja como se você fosse a linha mais cara do seu orçamento, só que tendo para uma outra pessoa que você está pagando. Você ia exigir eficiência, você contratou um CEO agora para o seu negócio, você está provavelmente a linha de gente mais cara do seu orçamento. Você vai exigir um nível nunca antes visto.
por que raios você não é esse cara hoje no seu negócio? Por que eu tô fazendo essa provocação? Tinha uma coisa, Sintra, que não é essa da viola, mas no começo do dia, por um tempo relevante, eu acordava com a sensação de correr atrás do prejuízo. Eu sentia até que abrir o WhatsApp era aquela coisa assim, já vai ter alguma mensagem, vai ter alguma coisa, e aí você foi dormir tarde, e aí você quer dormir pelo menos o suficiente, aí você já acordou, às vezes ali num horário que talvez as pessoas já estão fazendo alguma coisa, ou quando você acorda mais cedo por ter dormido mais cedo também, mas eu acordava sempre com esse sentimento de eu vou olhar o WhatsApp, você já acorda é a famosa tá na correria. Tá na correria. Se proíba de falar essa palavra que você tá na correria. Eu comecei a fazer uma coisa que é muito simples. Do momento que eu acordo até a primeira agenda que eu coloquei que eu vou fazer, seja uma call, uma ligação, uma reunião ou me deslocar para algum lugar, eu não abro o WhatsApp. Pode acontecer o que for. Até 8 horas da manhã, 8h30, o horário que você olha para começar teu dia, eu decidi que se eu acordei às 5, às 6 ou às 7, eu não abro o meu WhatsApp antes das 8. Não é por causa de horário comercial, não, tá? É a hora que você for fazer o que você vai fazer lá. Mas eu parei de acordar com esse sentimento de correr atrás do prejuízo. Aí eu criei um ritual, criei uma playlist de música, que eu gosto muito de ouvir música, tomar o café da manhã com mais calma. Cara, isso tem feito uma diferença tão grande começar sem estar na correria. Eu percebi que as minhas primeiras reuniões são melhores, as decisões que eu preciso tomar, eu tô com a cabeça mais fresca, eu tomo decisões com mais qualidade, porque eu não tô na correria, eu não acabei de resolver um pepino logo cedo, e quantas vezes você, logo no início da manhã, você começa perdendo. E essa foi um método que eu encontrei de começar o dia ganhando. E começar o dia ganhando é não enchendo a minha cabeça de lixo, de informação inútil, de um monte de coisa. Cara, isso tem me ajudado demais. Tenho começado mais tranquilo, tenho tomado boas decisões, tenho deixado para tomar decisões logo cedo, porque eu criei esse ambiente de qualidade, então... Tá mais preparado. Mais preparado, então compartilhando um pouquinho também com a turma. Irmão, obrigado, viu? Tamo junto, irmão. Recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite, compartilhar tua história, tua trajetória empreendedora. Acredito que ajudou muita gente aqui. E a gente marca um outro bate-papo e uma partidinha de squash pra você perder de novo. Tamo junto, semana que vem também no squash pra ganhar. Você que tá aqui com a gente, obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Lembrando que o MXZcast é o podcast do empresário pro empresário. Pra você sair daqui com insights, com estratégia, com coisas que você aprende com quem faz acontecer no Brasil, quem constrói a empresa, quem constrói a riqueza, com quem gira a economia. Te espero no próximo episódio.